Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra a qual o Senhor, Ele vem falando ao meu coração há vários dias. E quando Deus, Ele coloca uma palavra no seu coração, é porque tem a direção certa. O livro de Êxodo 16, a partir do versículo 32. Você crê que Deus, Ele é Deus de providência? Você crê que o nosso Deus, Ele é o Deus que cuida nos mínimos detalhes? Êxodo 16, 32, que diz assim: E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gumê dele e o guardarás para a vossa geração, para que veja o pão que vos tenho dado para comer neste deserto, quando eu vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gumê cheio de maná, e põe diante do Senhor, e guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão, a pôs diante de um testemunho em guarda. E comerás o filho de Israel o maná 40 anos, até que entrarem em a terra habitada. Comerá maná até que chegar os termos da terra de Canaã. Aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida, né? No livro de Êxodo, o nosso Deus, Ele se apresenta como Deus redentor, Deus libertador. A palavra do Senhor vai dizer no começo do livro de Êxodo, que o povo de Israel, ele estava sendo escravizado por Faraó. E Deus, Ele ouviu a petição daquele povo. O povo orou e Deus ouviu quando o povo clamava. E Deus chega até Moisés e diz: Você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo das mãos de Faraó, porque eu tenho visto quanto ele tem escravizado o meu povo. E o povo orou e Deus ouviu. Eu quero dizer nesta tarde, irmãos, que quando você ora, Deus, Ele ouve o teu clamor. Eu não sei qual é o que você está passando, se você está passando por alguma humilhação, por algum deserto, mas Deus está dizendo nesta tarde: eu ouço a tua oração. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele questiona com Deus, irmãos, porque ele não se sentia capaz de ir até Faraó. E Deus fala: Moisés, você vai até lá e vai dizer que o eu sou mandou libertar o meu povo. Quando Deus fala eu sou, Ele está dizendo: eu sou, eu sempre fui e sempre serei o mesmo Deus. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Abraão, Ele é o mesmo, Ele nunca mudou, Ele é imutável. E assim como Deus ordenou a Moisés, Moisés obedeceu e fez. E a palavra do Senhor, quando você vai ler nos próximos capítulos, Deus dá uma ordem a Moisés, que antes de falar com o Faraó, ele reúna os líderes de Israel e fale o que Deus mandou falar. Que ele ouviu a oração e que veio libertar aquele povo. E assim Moisés faz. Antes de Moisés falar com o Faraó, ele fala com os líderes de Israel. E quando Moisés vai até Faraó, o que é que acontece? Quando Moisés chega e diz que Deus mandou ele libertar o povo, o coração de Faraó endurecido, porque Deus já tinha dito que ia endurecer o coração do homem. Aí o que é que Faraó faz? Aumenta o trabalho do povo de Israel. O povo de Israel vai trabalhar em dobro, vai ser mais ainda escravizado. E o que eu quero dizer nesta tarde, irmãos, você já prestou atenção que quando Deus, Ele nos faz uma promessa, o quadro da situação fica pior, fica improvável para que a promessa aconteça? Porque o povo, quando os líderes de Israel ouviram que Deus ia libertar, o que foi que aconteceu? O trabalho aumentou, a escravidão daquele povo aumentou.
E Deus diz, minha filha, quando a gente recebe uma promessa, a gente acha, irmãos, a gente recebe uma palavra aqui. Deus vai salvar o seu filho. Deus vai libertar o seu marido do alcoolismo. Deus vai libertar os seus filhos da droga. Aí o que acontece? Faz é piorar. O homem começa a beber mais. O filho se afunda mais nas drogas. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite. Nessa tarde, não se preocupe com o quadro da situação. Porque se está piorando, irmãos, é porque a mão do Senhor vai libertar. Aleluia! Não se preocupe, não olhe para o que você está vendo agora. Foi pregado essa semana aqui. Os olhos da terra vê o que a gente não consegue fazer. Mas no mundo espiritual já está movendo o poder de Deus sobre a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus, Ele cumpre o que Ele prometeu. Faraó estava com o coração endurecido. E os líderes de Israel, quando Moisés saiu da presença de Faraó, foi lá e Moisés e disse, por que você está mentindo? Você veio aqui para nos julgar, para aumentar o nosso sofrimento? Porque você falou que Deus ia nos libertar e o sofrimento aumentou mais ainda. Mas você vai ver Moisés falando com Deus e Deus falando. Não se preocupe, porque é para o mover da minha mão. Para eles ver o poder e a glória que eu vou fazer na vida desse povo. E Faraó com o coração endurecido, como muitos conhecem, foram 10 pragas, irmãos. Para o coração de Faraó amolecer. E na última praga, você vê o povo de Israel obedecendo. Nesse capítulo é onde eu vejo o povo de Israel obedecendo. Porque você vai ver nessa história que mesmo Deus provendo, o povo vivia em desobediência. Mas a misericórdia de Deus era sobre a vida daquele povo. E Deus diz, vou eu soprar o espírito da morte, e todos os primogênitos irão morrer. Mas aquele que tiver a marca do sangue do Cordeiro, a morte não vai entrar. Aleluia! E Deus disse, sacrifique o cordeiro e marque nos umbrais das portas, aonde tiver o sangue do cordeiro, o espírito da morte não vai entrar. E a palavra do Senhor diz que tinha pessoas do Egito, de Faraó, que obedeceu o mandato do Senhor. Irmãos, porque quando Deus fala, até o inimigo ele obedece à voz de Deus. O povo de Faraó teve eles que viu o poder de Deus, se arrependeu e fez o que Deus estava ordenando. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer que na última praga, o primogênito de Faraó morreu e Faraó liberta o povo de Israel. E o povo caminha para o primeiro deserto. E no caminhar desse deserto, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que de dia, no deserto, Deus providenciava uma nuvem para fazer sombra para aquele povo. E de noite era uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. E a palavra de Deus fala que Faraó, ele manda os seus homens ir atrás do povo de Deus. Vá atrás deles. Para matar, para destruir, mas Deus já tinha um plano lá na frente, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha arquitetado tudo. E a palavra de Deus vai dizer que quando o povo de Faraó chega ao povo de Israel, eles estão de frente do Mar Vermelho, Deus manda Moisés tocar nas águas e as águas se abrem. O povo de Israel passa de pés enxutos e quando o povo de Faraó vai passar, o mar se fecha e todos eles foram mortos, porque Deus já tinha dito, olha aí, nunca mais você verás os teus inimigos. Irmãos, eu quero dizer para você nesta tarde, não se preocupe com a perseguição, porque se Deus quiser, Ele abre o chão e Faraó desce a sepultura. Para dar vitória ao povo de Deus. Não se preocupe com quem te persegue, irmão, porque Deus, Ele trata. E o povo saiu e como começou a caminhada no deserto. Mas uma caminhada que era para durar 40 dias,
durou 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência, irmãos. E Deus, ele era providenciando tudo aquele povo. Depois do povo caminhando 3 dias, a água acaba. Ele chega num rio de águas amargas. E Deus, ele torna aquela água doce para saciar a sede daquele povo. Depois o povo continua a caminhar no deserto. No livro de Êxodo, no primeiro capítulo, você vai ver que o povo caminhando, a comida acaba. Aí o que é que acontece? O povo começa a questionar com Moisés. Começa a lembrar, sabe de quê? Das carnes e da comida do Egito. O que é que eles vão dizer? Você nos trouxe para esse deserto para nós morrer aqui? Porque lá nós éramos escravos, mas tinha as panelas de carne para a gente comer. E quando o povo estava questionando com Moisés, Deus também ouviu. Irmãos, do jeito que Deus ouve o teu pedido de socorro, Deus também, ele ouve quando você está murmurando e reclamando. Deus, ele também ouve. E quando ele manda providência, é porque ele é misericordioso, irmãos. E Deus vai e fala a Moisés, ó, e fala para aquele povo que vai cair carne dos céus, e de tardezinha, no final da tarde, vai cair pão dos céus. Mas cada um só é para pegar uma quantia para cada cabeça da casa. E no 6º dia vai colher em dobro, porque no sábado e domingo o maná não ia cair. Mas muitos não obedeciam o que Deus falou. Porque quando Deus falou com Moisés, Deus já sabia que aquele povo ia desobedecer. Sabe por quê? Porque Deus disse, eu vou fazer cair o maná do céu. Mas eu quero ver quem é que vai obedecer às minhas ordens. Irmãos, Deus nos coloca no deserto, não é para nos matar, mas é para nos provar, para saber se você vai ser obediente ou você vai ser incrédulo. Porque quando você é incrédulo e desobediente, o seu tempo no deserto é prolongado. Mas quando você crê no Deus que cuida, Ele te aprova e te tira do deserto. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, quando Deus nos dá algo, que Deus só dá assim, na quantia, no contra-gota, aí a gente quer mais e mais. Aí Deus está dizendo, não, é só esse pouquinho. Porque eu já vivi providência de Deus no deserto, irmãos. Deus, ele mandava só o necessário, mas muitas das vezes a gente quer além do que Deus manda. Mas quando você é obediente, Deus dá em dobro, sabe por quê? Porque na sexta o maná era em dobro, irmãos. Vai ter momento que Deus vai mandar uma quantia pouca, mas vai ter momento que Deus vai mandar em dobro para a sua vida. Eu quero abrir um parêntese só para contar um testemunho aqui a vocês. Teve um dia que eu estava precisando de uma quantia para pagar uma conta. Eu precisava apenas de R$100. E era numa quinta-feira. E eu disse, Senhor, eu preciso pagar essa conta, honrar esse compromisso. E eu não tinha um centavo. Mas eu disse, Senhor, mas eu creio no Deus que eu sirvo. A tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor tira de quem tem para dar a quem não tem. Eu creio que o Senhor é o Deus que providencia, meu Pai. E se for da tua vontade, Senhor, faz com que essa providência chegue em minhas mãos. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio no Deus que eu sirvo. E quando foi na sexta-feira de manhã, minha mãe, ela tinha chegado do sítio. E ela tem um mistério nos aplicativos de banco dela, porque é só ela e Deus. E ela disse assim, minha filha, olha aqui o meu aplicativo. Um aplicativo que fazia, era tempo que ela não usava. Olha aí, porque ontem eu estava assistindo e Deus disse que ia mandar uma providência. Aí eu digitei a senha, quando eu entrei na senha, tinha lá uma quantia em dinheiro. Aí eu disse, mãe, diga aí, cai um dinheiro aqui para a senhora. Aí sabe o que foi que ela disse? Pois pode tirar R$500 para você, porque Deus disse que ia mandar e era para mim também repartir. Irmãos, eu precisava de R$100. Deus mandou, foi 500. Ele mandou em dobro do que eu precisava. Porque é assim que o nosso Deus, ele trabalha nas nossas vidas.
Oh, aleluia! Ele dá em dobro quando você crê, quando você confia, quando você obedece. E Deus fez o maná cair para aquele povo. O povo tinha amnésia seletiva. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho, você vê no capítulo 15, o povo louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Mas quando você vai ver nos outros capítulos, o capítulo 16, o povo esqueceu do que Deus fez e começou a murmurar e a reclamar. Irmãos, não tenha memória seletiva do que Deus faz na sua vida, não. E quando Deus fazer, você venha para contar no pocinho de Jacó, para agradecer, como a pastora sempre disse. O que Deus faz na sua vida é para glorificar o nome dEle. É para que o nome dEle seja exaltado. E nessa tarde eu quero te dizer, seja obediente à voz do Senhor. Seja obediente à voz do Senhor. O deserto não é para lhe matar. O deserto é para Deus lhe aprovar. Se a porta está fechada, Deus ele faz milagre de porta fechada. Porque foi assim que Deus fez com a viúva na multiplicação do azeite. Quando Eliseu deu a ordem e mandou ela ir fechar a porta e entrar para dentro da casa com os filhos dela, e o milagre aconteceu. Com a filha de Jairo foi a mesma coisa. A porta, mandou fechar a porta e a menina ressuscitou. O milagre acontece com porta fechada. Não reclame em meio ao deserto, não murmure. Somente creia que o Deus que você serve é o Deus de provisão, de providência. E quando menos você espera, a providência não vem da terra não, vem dos céus. Às vezes a gente espera do homem, mas vem de Deus. Como foi dito nessa tarde, não é o juiz da terra que vai assinar o papel não, é o juiz dos céus. Não é o médico da terra que faz a cirurgia não, é a mão do Senhor. Então somente creia nessa tarde, confie, seja confiante. Mesmo que o cenário seja improvável, mas você creia que Deus, Ele faz na minha e na tua vida. E aqui eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus.